Meu nome é Adriele Pereira dos Santos. Eu vou falar sobre experiência profissional, desafios contemporâneos. É, no meu grupo sou eu, Adriele Pereira dos Santos, e o Diego Henrique André da Silva. Hard skills são habilidades emocionais, comportamentais e sociais, são hábitos e traços pessoais que moldam a forma como a pessoa trabalha individualmente em grupo. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre, estou falando um pouco sobre soft skills. Agora eu vou falar um pouco sobre as hard skills. As hard skills são conhecimentos técnicos adquiridos a partir de experiências técnicas e específicas que o indivíduo adquire ao longo da sua trajetória educacional. Um exemplo, as hard skills são currículos que você tem, são as suas habilidades que você adquire ao longo da vida. Cursos, especificações, são algo que você consegue pegar, são tangíveis, né? São certificados, coisas que eu consigo comprovar que eu tenho essa experiência. Já soft skills, não, são habilidades emocionais que eu tenho, né? Eu não consigo provar essas habilidades, são habilidades minhas, proatividade, trabalho em grupo, mas eu não consigo comprová-las elas pegando fisicamente, então elas são intangíveis. Aqui a gente tem o portfólio da nossa apresentação, disciplina e experiência profissional, desafios contemporâneos. A identificação é ciências contábeis. Os acadêmicos do grupo, Adriele Pereira dos Santos, Diego Henrique André da Silva. A tutora da nossa turma é a Vanessa Dutra Machado e nós estamos no segundo semestre. Aqui eu tenho o fichamento, né? O autor completo, Ana Reis, André Medeiros, Cícero Eduardo Walter, Luiz Costa, Manuel Young de Oliveira. O título, um estudo de metodologia mista sobre Hard Soft, Hard Skills, a perspectiva dos estudos e de empresas contratadas. O ano foi 2022, competências, palavra-chave, competências de desenvolvimento, Hard Skills, recrutamento, Soft Skills, recursos humanos. Objeto de estudo. A investigação teve como geral avaliar a perspectiva dos estudantes de um profissional de recursos humanos em relação a softs e hard skills. A metodologia. A metodologia adotada para a pesquisa foi predominantemente mista, incorporando abordagens qualitativas e quantitativas. Inicialmente, uma visão da literatura foi conduzida utilizando a base de dados Scopus focados nos conceitos chaves hard skills e soft skills. Para enriquecimento teórico, posteriormente, um questionário foi elaborado com base na informação recolhida na revisão bibliográfica, sendo distribuído para a comunidade. Principais resultados. O estudo teve o resultado que empresas focavam em recrutar candidatos com elevadas competências pessoais, interpessoais, sendo para socialização e liderança. Aqui foi pedido para citar dois autores, né, que foram mais citados no decorrer do artigo, que foi Ribeiro 2017 e Travassos 2019. Uma referência completa do artigo conforme a BNT, Ana Reis, Ana et al., um estudo de metodologia mista sobre soft e hard skills, a perspectiva dos estudantes e de empresas contratadas. Aqui eu vou falar um pouco sobre a entrevista que eu fiz com o meu entrevistado, né? Ele trabalha numa empresa de fábrica de mesas e cadeiras aqui em Minas Gerais. E eu vou estar falando um pouco para vocês sobre a entrevista que eu fiz com ele. O que a sua instituição empregadora valoriza mais em um candidato? Ele me respondeu. Geralmente, quando vou entrevistar algum candidato para a vaga, geralmente eu avalio o perfil dele, vendo as especificações técnicas que ele tem, quais foram os últimos conhecimentos e empresas que ele passou, e faço um feedback para avaliar se tudo aquilo que ele colocou no currículo ele atende. Na segunda pergunta, acredita que as soft skills são mais importantes que as hard skills? Ele respondeu, eu acredito que essas habilidades têm que andar em conjunto. A hard skills você vai usar como se fosse uma habilidade no qual são recursos desenvolvidos, que você aprende ao longo da sua carreira profissional. E a outra é o modo que você lida com todos os seus colaboradores, envolve sentimentos, é um conhecimento inato que vem de você, como você lida com problemas. Eu acredito que as duas têm que andar interligadas. Quem é que vai fazer um profissional mais completo? Não adianta você ter um conhecimento gigantesco dentro de um e não ter dentro de outro, né? Ele quis dizer aqui pra gente que não adianta você ter apenas uma habilidade e uma competência. As duas têm que andar junto e para funcionar, ele acredita que a hard não funciona sem as soft skills, na visão dele. Quais são as áreas em que pode haver uma maior valorização das soft skills e das hard skills? Ele respondeu, olha, da forma que eu vejo, acredito, eu acho que as duas habilidades têm que andar juntas. O soft skill vai ser mais desenvolvido, eu acho que com os líderes de partes
de como ele deve se expressar, de como ele deve lidar com problemas e situações. E o hard skills mais na parte operacional. São coisas mais específicas, você precisa de um colaborador mais técnico e que precisa mais daquela habilidade para poder fazer o que é necessário para poder atingir o desenvolvimento do produto. Ele aqui quis nos dar um exemplo. Numa linha de produção, você tem um operador que faz a montagem de móvel e você tem um líder que tenta passar para ele a importância e a criaticidade daquele produto sair com qualidade. Mas é por isso que eu ainda acredito que as duas habilidades têm que andar meio que paralelo, não importa. Na quarta pergunta, foi perguntado ao entrevistado, na sua visão, quais são os 3 conhecimentos mais valorizados pela sua instituição empregadora no processo de recrutamento e seleção. Por quê? O nosso entrevistado respondeu, olha, aqui na empresa que eu trabalho é muito específico, é uma empresa pequena, familiar, voltada para um produto mais artesanal, né? Então, o produto que eles fabricam aqui é algo mais artesanal. Que as habilidades no qual hoje a gente mais preza é o conhecimento técnico do produto. Companheirismo do produto né, o companheirismo, que como é um produto artesanal, requer muitas mãos para poder ser produzido. Então, que as pessoas têm que ter um companheirismo maior para esse trabalho artesanal, né? Porque é produzido de uma forma diferente. Então, nós fomos de tantas máquinas, o tanto conhecimento técnico, mais conhecimento manual do produto. Os nossos colaboradores aqui já têm uma experiência, porque já vêm de outras fábricas, e a própria região aqui é um polo moveleiro. Então, isso faz com que os nossos colaboradores, desde muito novo, acabam aprendendo e adquirindo. Muitas aqui vêm de geração e passam de pai para filhos, né? Ele quis dizer pra gente que lá na empresa é um trabalho mais artesanal, então exige muito de um trabalho em grupo, as pessoas têm que trabalhar mais em grupo, né? Para que aquilo dê realmente certo, e que geralmente os filhos aprendem as profissões com os pais, né? Então os pais já trabalham naquela fábrica, aí vai, pede para colocar o filho, e ele, o pai mesmo já vai ensinando a profissão pro filho, então acaba que sendo uma coisa passada de geração para geração dentro da família aqui, porque é um lugar pequeno e, porém, é pequeno, mas tem muitas empresas, fábrica de sofá, fábrica de cadeira, fábrica de mesa, aqui tem muitas fábricas, tem a Pif-Paf, tem muitas indústrias, eu acredito que aqui é mais mesmo o polo, como ele disse, moveleiro mesmo, que tem muitas indústrias aqui, apesar de ser um lugar bem pequeno. Na quinta pergunta, qual acredita ser a tendência para o futuro, né? Que foi perguntado para ele sobre hard skills ou hard softs. Então ele respondeu a gente, então, de novo, eu acredito que as duas têm que andar paralela. Não tem como você usar apenas uma e esquecer da outra. É o que eu acredito e é o que eu entendo disso. Hard skills você vai aprimorando, você vai tendo conhecimento ao longo da vida, com o curso que você vai aprimorando. Eu acho que é importante para a profissão sempre estar capacitado, sempre estar correndo atrás de novas coisas, novas tendências, novas tecnologias para poder desenvolver o seu trabalho. Mas se você também não souber como aplicá-la, como desenvolvê-la, como expressá-la, você acaba criando um próprio monstro dentro de você e se frustrando. Hoje você tem muitos profissionais frustrados que têm um conhecimento técnico muito grande, mas pelo outro lado não conseguem aplicá-lo nem desenvolvê-lo pela falta do conhecimento ou desta habilidade. Então ele quis explicar pra gente que às vezes a pessoa tem um currículo maravilhoso, ele é técnico naquilo, ele é muito bom naquilo, só que ele não consegue desenvolver um trabalho em grupo, ele não consegue desenvolver aquela outra habilidade, o que acaba atrapalhando aquele currículo maravilhoso técnico que ele tem, né? Porque se ele não conseguir trabalhar em grupo, ele não vai conseguir conversar com o outro, e com o outro, e com o outro, e como é um trabalho em grupo, ele não vai conseguir desenvolver mesmo ele tendo uma gigantesca técnica aí no que ele faz. Hard soft, hard skills. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a minha conclusão, né? A nossa conclusão. Eu entendi que são duas categorias de habilidades que são importantes para o sucesso profissional em diferentes áreas. Saber diferenciá-las é fundamental. Sobre o tema, hard skills são habilidades requisitadas independentes da posição profissional, enquanto soft skills são específicas para o rumo do mercado e da indústria. São sinônimos referentes às mesmas habilidades, são habilidades relacionadas à ética, inteligência emocional, social, comunicação, liderança. As soft skills são habilidades técnicas e concretas, hard skills são habilidades aprendidas e desenvolvidas a partir de experiências de vida. Consiste em habilidades técnicas concretas. O tema da entrevista que eu aprendi sobre a entrevista que eu fiz como entrevistado é que existem 2 tipos de competência e que essas 2 competências têm que andarem juntas. Não adianta você ser bom e desenvolver um bom trabalho, mas você tem que ter uma boa comunicação, um currículo com vasta experiência, mas não saber trabalhar em grupo, né? O que eu disse anteriormente. Não saber desenvolver a comunicação, ser proativo. Sobre a nossa profissão, completamente tem que existir hard soft hard skills, porque para trabalhar com a contabilidade hoje, a gente tem que desenvolver as 2 habilidades. As 2 são fundamentais, tanto as habilidades técnicas quanto as habilidades emocionais.
quanto à proatividade para trabalhar em equipe, principalmente. Então, eu acredito que a profissão que nós escolhemos é essencial se obter as duas habilidades. Não teria como trabalhar apenas uma habilidade dentro da contabilidade, seria incompleto. Né? Até porque hoje em dia a contabilidade ela não se tornou mais um trabalho só de escritório ali e papel. Né? Hoje você tem um computador, você consegue trabalhar com contabilidade, você consegue fazer contabilidade de empresas à distância, você consegue fazer de pessoas, né? Então você consegue estar trabalhando de qualquer lugar que você esteja. Então acredito que as duas têm que andar junto, assim. Também tem o trabalho, né, dentro dos escritórios, que não tem como você trabalhar sem você conversar com as pessoas, por mais que eu seja expert no que eu esteja fazendo. E eu queria agradecer a todos. Esse foi o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado da minha apresentação.